inscreva aqui primeiro no Nerd do Reino. Saudações, galera! Sejam bem-vindos ao Nerd do Reino. Hoje nós vamos falar sobre Hulk. No vídeo de hoje, nós vamos trazer uma mensagem diferente, da mesma forma que foi feito no Nerd do Reino número 2, sobre a Tropa dos Lanternas Verdes. Hoje, o tema do nosso vídeo é Hulk esmaga! Está preparado? Vamos lá! Hulk, ou conhecido como O Incrível Hulk, é um personagem de histórias em quadrinhos da Marvel, criado em maio de 1962 por Stan Lee e Jack Kirby. Ele é um personagem de muito sucesso, principalmente ultimamente, nos últimos tempos aí nessa década de 2000 pra cá, ele vem fazendo muito sucesso, saíram filmes e agora com essa questão dos Vingadores, ele tá muito popular. E, em virtude disso, vamos fazer um vídeo sobre ele, o Gigante Esmeralda. O Dr. Bruce Banner é o alter ego do Incrível Hulk. Ele é um físico nuclear que trabalhava para o governo americano. Ele estava envolvido em um projeto militar ultra secreto que envolvia bombas de raios gama. Ele estava lá trabalhando no projeto quando aconteceu um acidente envolvendo a radiação gama. O Dr. Bruce ele foi atingido por essa radiação alterou a estrutura molecular do corpo dele e a partir daí ele se transformou em O Incrível Hulk. Um gigante verde totalmente forte, puro músculos, com muita força, aliás, super força, e além de super pulos muito malucos e bizarros. E é sobre esse personagem tão querido que nós vamos falar hoje na nossa mensagem. A Bíblia nos fala de alguém que tinha uma história bem parecida com a história do Hulk. Esse personagem bíblico é chamado de Sansão. Vamos ler um trecho no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 6, parte A, que diz assim: O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou um leão como se fosse um cabrito. Imagina você, um ser humano, pegar um leão como uma folha de papel e rasgar no meio. Imagina você pegar um cabrito, que foi o exemplo dado aqui, e rasgar no meio. Somente com as mãos. Um ser humano. Não dá para imaginar. Mas esse era Sansão. O Espírito do Senhor se apossava dele e ele ganhava o poder do Hulk de super força. Sansão era extremamente forte. A força de Deus em Sansão era tão forte, mas tão forte, que teve uma vez que ele estava na cidade de Lei e havia uns inimigos deles, o povo filisteu, que queria acabar com a vida dele. E eles atacaram, mais de 1000 homens atacaram a Sansão. E Sansão, para se defender, pegou a queixada de um jumento, essa parte de baixo aqui, de um jumento que estava seca, já caída no chão, de um esqueleto de um jumento. E somente com a queixada de um jumento, ele matou 1000 homens. Imagina você, alguém, matar mais de 1000 homens somente com a parte de um osso de um jumento. Ou esses caras eram muito fracos, ou Sansão era muito forte. Vamos concluir que Sansão era muito forte. E sabia que eu e você podemos ter a força que vem de Deus também? Em Filipenses 4,13 diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Em 1 Coríntios 16,13 diz assim: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4, diz: Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Então não importa o que você esteja passando. Se você está passando uma luta, às vezes no seu emprego, às vezes na sua casa, às vezes na sua escola, independente do lugar que seja, se estão atacando você, lembre-se, confie no Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele nos dá forças para vencer todas as batalhas. Nas histórias em quadrinhos, Hulk era um herói, mas ele tinha também os seus vilões, os seus inimigos. E um dos inimigos mais conhecidos do Hulk é ele, senão o Abominável. O Abominável era um espião soviético que se infiltrou para pegar os experimentos de raios gama que estavam sendo realizados pelo Dr. Bruce e injetou eles em seu próprio corpo, em um experimento meio clandestino. E o resultado não deu muito certo.
Em vez dele virar o incrível Hulk, o poderoso Hulk, ele virou um ser muito bizarro, muito estranho, muito esquisito. Mas é claro, super forte. E na história de Sansão não é diferente. O povo filisteu era um povo inimigo do povo de Sansão, que era o povo hebreu. Os filisteus odiavam os hebreus. Eles queriam matá-los, eles queriam roubá-los, eles queriam exterminá-los da terra. Muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Às vezes tem pessoas que querem nos exterminar, querem nos matar, ou às vezes vem situações na nossa vida que nos deixam para baixo. Mas é aí que nós devemos nos lembrar que Deus sempre está conosco, nos dá forças para vencer. Sansão havia sido escolhido por Deus para ser um juiz do povo de Israel, ou o povo hebreu. Esse cargo era dado a pessoas muito especiais, e desde bebezinho, Sansão foi escolhido por Deus e consagrado pelos seus pais para que fosse um juiz. Ele tinha um voto, o qual não podia cortar os seus cabelos, e através desse voto, Deus confirmava a sua bênção sobre ele e lhe concedia a força extraordinária. Mas Sansão não era 100% obediente. Sansão cresceu, se tornou um adolescente, cresceu mais, se tornou um jovem. E você sabe que os jovens têm os hormônios à flor da pele, praticamente explodindo, na verdade? E não diferente de qualquer jovem, Sansão se apaixonou. Ele se apaixonou por uma filisteia, era uma inimiga de seu povo, chamada Dalila. Dalila era uma mulher muito bonita, uma mulher de presença, e Dalila percebeu que Sansão havia se apaixonado por ela. E Dalila não era boazinha não, ela era inimiga do povo hebreu. E ela queria fazer de tudo para destruir esse povo. Então ela se aproveitou da situação e seduziu Sansão. Dalila, por diversas vezes, tentou descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Várias vezes ela seduziu e perguntava: "Oh, Sansão, de onde vem a sua força?" E Sansão falava: "Se me prenderem com cordas que nunca foram usadas, aí eu serei fraco como qualquer homem." Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted. Thank you so very much. E ela ia, mandava os filisteus prenderem, e Sansão quebrava as cordas, matava todo mundo, e falava: "Ó, Dalila, sou forte ainda." Até que um dia, Dalila jogou todo o seu charme para cima de Sansão. E Sansão não resistiu. Como diz lá em Juízes, capítulo 16, versículo 17. "E descobriu-lhe de todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou separado de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado a cabeça, sairia de mim toda a força, e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem." Sem perder tempo, Dalila fez Sansão adormecer, raspou o seu cabelo e gritou: "Sansão! Os filisteus estão chegando!" E Sansão acordou assustado: "O que está acontecendo? O que está acontecendo?" E quando ele foi ver, ele estava cercado. E ele tentou usar a sua força, mas os seus cabelos haviam sido raspados. E ele quebrou uma aliança, um voto que ele havia feito com Deus. Ele desobedeceu a Deus. E nesse momento, Deus, ele se afastou de Sansão. E Sansão se tornou fraco como qualquer outro homem. Com isso nós aprendemos, devemos sempre estar vigilantes, sempre atentos. Porque às vezes o erro, às vezes o pecado, ele vem em formas muito bonitas, muito convidativas e muito agradáveis. Talvez com uma bela mulher, assim como foi Dalila, ou de outras formas que possam seduzir a gente. E nós devemos sempre estar de olhos bem abertos, com a nossa fé firme, para que não caímos nesses pecados. Porque se nós cairmos, Deus ficará triste e talvez a nossa força será fraquejada. Depois de humilhado, preso, Sansão teve os seus 2 olhos furados pelos filisteus. Em Juízes, capítulo 16, versículo 21 diz: "Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão." Imagine você agora, alguém que era forte, poderoso, alguém que tinha prestígio, alguém que era um juiz de Israel, se tornou um cego, um fraco, um escravo. Ele era humilhado todos os dias, ele apanhava todos os dias, e tudo isso era consequência da desobediência. E Sansão, ali nos seus momentos de cativeiro, no pior momento de sua vida, ele se lembrou do voto que seus pais haviam feito com Deus,
de como Deus o usava, de como Deus o concedia forças para que ele lutasse pelo seu povo, para que ele lutasse pelos seus objetivos. E ali ele se arrependeu. E o arrependimento de Sansão chegou até Deus. Assim como o meu e o seu arrependimento chegam até Deus. Não importa quantas vezes nós erremos ou quantas vezes nós falhemos, mas se nos arrependermos genuinamente, Deus nos perdoará. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não importa os erros que nós cometemos no passado, basta nós confessarmos, nos arrependermos, para que Deus possa nos purificar de toda acusação do passado e de toda injustiça. E dessa forma aconteceu com Sansão. Sansão estava preso e se arrependeu. Depois de certo tempo na prisão, os filisteus levaram Sansão à praça pública, amarraram seus braços nas colunas do principal templo da cidade dos filisteus. E ali juntou-se uma multidão, praticamente todo o povo filisteu, para ver o antigo herói de Israel, que agora estava cego, fraco, humilhado, sem forças nenhuma. Sansão havia se arrependido, havia confessado a Deus os seus pecados, havia reunido forças novamente. Como diz em Juízes, capítulo 16, versículo 28 a 30. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Deus, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. E disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que estava ali. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sansão se arrependeu um pouco tarde demais, porque pouco depois do seu arrependimento, veio a sua morte. Era a única forma que ele tinha de mostrar ao povo filisteu que Deus estava com ele novamente e que o arrependimento de Deus estava sobre ele. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência e não se esqueça, quarta que vem tem mais um vídeo muito bacana para vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá perdendo tempo. Clique aqui no link que está aparecendo na minha mão e se inscreva. Se você gostou também, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante que esse vídeo seja espalhado, para que muitas pessoas possam visualizá-lo, beleza? Na semana que vem, o tema será Gírias Gospel. Não perca, porque vai estar muito legal. Eu me despeço aqui, muito obrigado, até a próxima, valeu!